Oi, pessoal, esse vídeo aqui ele é um corte. Se você quiser ver a prova da UERJ Exame Discursivo 2024 inteira, tá na descrição o link. Playlist da UERJ ou playlists específicas também tá na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 4 agora, UERJ 2024, Exame Discursivo, segunda fase. Então, a gente bate o olho aqui, né? Tem uma molécula orgânica, é um acetato aqui, né? Um carboxilato, né? Um ácido carboxílico que perdeu um H, zinco, vamos ver o que que é isso, né? O gluconato de zinco, que está presente em alguns suplementos alimentares, possui a seguinte fórmula estrutural. Então, gluconato, esse cara aqui, né? Ele é um ato porque tem esse carboxilato de zinco. Então, isso aqui é um suplemento, provavelmente, para você comer zinco, comer gluconato, não sei. Provavelmente deve ser por causa do zinco, né? Considere 0,5 ml de solução aquosa dessa substância contendo 2 miligramas de zinco. Então ele te deu uma concentração em miligrama de zinco 2 em mililitro de solução. 2 miligramas em 0,5 mililitros. Isso é uma unidade de concentração. Nomeie a função orgânica a qual pertence o gluconato de zinco. Então, qual função orgânica que a gente tem aqui? Ah, é álcool, é hidroxila. Não, o principal a gente tem aqui um composto iônico, olha só, tem todo um colchetes falando que isso daqui está com carga negativa, dois desse, então são dois gluconato, cada gluconato com carga menos um, então um total de menos dois para um zinco mais dois. A função orgânica principal aqui é você observar que isso aqui é um sal, é um composto iônico, cátion, zinco 2, com ânion, gluconato. Se ela é uma função orgânica aqui, iônica, né, tá fazendo uma ligação, aqui é tudo covalente aqui dentro, né, mas como tem essa interação iônica, a função orgânica principal é ele ser um sal, né, de orgânico com metal. E aí esse sal é o quê? Um sal de ácido carboxílico. Aí você pode ter sal de ácido carboxílico e tal, mas a função orgânica, o nome melhor é sal orgânico, beleza? Porque é um sal com um ânion orgânico aí importante. Beleza. Em seguida, calcule o número de isômeros óticos ativos no íon gluconato e determine a concentração de zinco 2 em mol por litro. Então, isômeros óticos. Quando apresenta isomeria ótica? Quando tem um carbono fazendo 4 ligações simples com grupos diferentes. E aí a gente tem que achar esses carbonos assimétricos ou quirais, né? E aí cada carbono quiral pode ser R ou S, e aí a gente vai ter que fazer uma continha aqui bem diferente, não é todo mundo que vê, para calcular esse número de isômeros óticos. E a concentração de zinco 2 em mol por litro é fazer uma conversão de unidades de concentração de miligrama por mililitro, sair de miligrama por mililitro e chegar em mol por litro. Então, três coisas, né, foi pedido: nomear a função orgânica, reconhecimento de funções orgânicas, né, sal orgânico ou sal de ácido carboxílico, isomeria ótica, química orgânica de novo, né? Quantidade de isômeros aqui, né, na segunda parte. E a terceira parte, físico-química, conversão de unidades de concentração. Então, misturando aí bastante coisa. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Como que você produz sais de ácido carboxílico? Então, eu quis colocar aqui a reação para você visualizar. Aqui eu tenho o ácido acético, né? O ácido etanóico, que é o ácido com dois carbonos aqui, é um ácido carboxílico. Esse H do ácido carboxílico vai se ligar a por exemplo, uma soda cáustica. Então, eu peguei vinagre, coloquei aqui com hidróxido de sódio, vai formar água, porque é o OH-, é uma reação ácido-base. O OH- aqui reage com H+, e forma água, e o acetato aqui que sobrou, né? O acetato fica com carga menos e o sódio vai acompanhar. Este cara aqui, ele é um sal de ácido carboxílico. E aí a função orgânica é sal orgânico, o nome da função orgânica. A gente não costuma muito pedir para classificar, né, os exercícios, fenol, amida, amina. A gente vê os sais orgânicos, mas nunca vi assim um exercício que pede para você classificar um sal orgânico. Acho que é o primeiro exercício que eu vi. É um sal orgânico, mas pedir para você falar que é um sal orgânico é a primeira vez que eu vejo. Beleza? Tudo bem? Então você entendeu aqui que eu peguei um ácido carboxílico, fiz a neutralização. Então, ácido com base é um ácido aqui de arrênios, né? Aí, ácido de arrênios com base de arrênios, né? Produz sal e água. Então, ácido com base produz sal e água. É um sal de composto orgânico, é um sal orgânico.
Então, gluconato de zinco é um sal de ácido carboxílico, assim apresenta a função ácido orgânico. Grifei para o corretor. Belezinha? Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário na descrição. Beleza? Calcular agora o número de isômeros óticos. Então, quando apresenta isomeria ótica? Quando a gente tem um carbono fazendo 4 ligações simples com grupos diferentes. Então, a gente vai identificar aqui todos os hidrogênios que não estão sendo representados, né? Então, ó, vamos tirar aqui. Aqui tem um carbono, tem 2 hidrogênios. Eu vou colocar esses 2 hidrogênios. Aqui tem mais um hidrogênio, então coloquei hidrogênios laranjinhas aqui para você visualizar os hidrogênios que estão omitidos na molécula. Aqui eu coloquei de um jeito específico só para você saber. Quando a gente trabalha com essas isomerias óticas, né? Às vezes, para você saber se ele é um isômero R ou S, a gente usa esse tipo de representação aqui, que é quando o hidrogênio está, por exemplo, para trás, que é esse tracejadinho aqui, ou o hidrogênio está para frente. Então tem o plano do papel, ó, aqui é o plano do papel. Esse hidrogênio aqui eu coloquei ele para trás, porque eu quis colocar para trás só para você saber desse tipo de representação. Então esse hidrogênio está para trás do plano do papel e esse hidrogênio é como se ele estivesse para cima do plano do papel. E aí eu coloquei todos os hidrogênios aqui. Agora a gente identifica os carbonos assimétricos, que é esse carbono que eu vou colocar uma estrelinha aqui, né, que é o carbono assimétrico ou carbono quiral. Então vamos lá, ó. Esse carbono, ele está ligado aqui com um acetato, com carboxilato, perdão. Está ligado com carboxilato, está ligado com uma hidroxila, está ligado com todo esse resto da todo esse resto da cadeia carbônica e está ligado com hidrogênio. Então, este carbono é um carbono assimétrico, é um carbono com 4 ligações simples e os quatro ligantes são diferentes. Então, esse é um carbono assimétrico, esse também, ó, H é diferente de OH, tudo que está para o lado esquerdo é diferente do que está para o lado direito. Esse carbono também é assimétrico, OH é diferente de H, tudo que está para lá é diferente de tudo que está para cá, é um carbono assimétrico. E o quarto carbono assimétrico é esse aqui, né? OH, H, tudo que está para lá é diferente de tudo que está para cá. Esse carbono aqui é assimétrico? Não. Porque ele tem 2 hidrogênios, são 2 ligantes iguais. Esse carbono aqui do carboxilato é um carbono assimétrico? Não. Porque ele está fazendo uma ligação dupla com oxigênio, já não está fazendo 4 ligações simples. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos assimétricos. Então vamos lá. O número de isômeros óticos tem uma formulinha que a gente tem que usar, já vou explicar como que está por trás disso. Eu odeio decorar as coisas. É 2 elevado a n, e n é o número de carbonos assimétricos. Então, se tem 4, é 2 elevado a 4, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, tem 16 isômeros óticos, né? Então, já vou explicar isso daqui para você. O íon gluconato apresenta 4 carbonos assimétricos, 6 estrelinha, então você podia até desenhar a molécula aqui e identificar. Ele não pediu para identificar os carbonos assimétricos, ele só pediu para você calcular. Se ele pediu para calcular, você tem que fazer a fórmula e calcular mesmo. Você não pode só falar que tem 16 isômeros óticos, por quê? Porque ele pediu calcule. Se ele pediu calcule, ele está esperando para você ver essa fórmula aqui. Tudo bem? Então ele fala, identifique, circule, você tem que fazer exatamente o que ele está fazendo. Circular, identificar, calcular, justificar. Então você tem que seguir o verbo que ele está te mandando. Você está pedindo uma coisa, você tem que fazer. Assim, pode formar 16 isômeros óticos. Agora você vai entender. Vamos supor que essa molécula aqui ela é bem mais curta, ó, e só tem um carbono assimétrico. Se tivesse só um carbono assimétrico, 2 elevado a 1, ia ser 2. Então, quando a molécula só tem um carbono assimétrico, pensa que não existe isso daqui, ó, vamos cobrir. Tudo isso aqui não existe. Só tem um carbono assimétrico. Ele pode ser R ou S. Então, 2 elevado a 1, 2 isômeros óticos. Agora, se a molécula fosse só até aqui, ó, só até aqui, tem 2 carbonos assimétricos. Quando tiver 2 carbonos assimétricos, 2 elevado a 2, né? 2 vezes 2 dá 4. Aí você vai ter o primeiro carbono, ó, esquece isso daqui, tá? Você pode ter que os 2 carbonos assimétricos são R. O que é R? Esse R ou S é uma classificação que a gente faz para localização espacial dos grupos. É um jeito que a gente faz, né? Que você tem todo um procedimento que você não precisa saber fazer, que é já de ensino superior,
que é colocar o grupo de menor massa para trás, e aí você vê a massa dos grupos, aí se a massa vai aumentando para a direita, está no sentido horário é R, se essa massa vai aumentando no sentido anti-horário é S, mas é simplificando aqui para você, para não ficar muito difícil. Se eu tiver só um centro de assimetria, eu vou ter dois isômeros, que foi esse caso anterior aqui. Então, por exemplo, tenho só um centro de assimetria, eu vou ter um isômero R e um isômero S. Né? Então, isômero R, isômero S, o exemplo clássico são as mãos, né? Elas são imagens especulares, né? É imagem no espelho, né? Uma da outra, só que se eu tiver as duas mãos, elas não são sobreponíveis. E aí, se eu fosse fazer essa classificação, seria R e a outra seria S. Simplificando muito para facilitar a nossa vida. Então, se eu só tenho um carbono, ele vai ser a molécula ou vai ter a classificação R ou vai ter a classificação S. Se tiver dois isômeros óticos, desculpa, se tiver dois carbonos assimétricos, os dois podem ser R, os dois podem ser S, o primeiro pode ser R e o segundo pode ser S. Ou o primeiro pode ser S e o segundo pode ser R. Tem como eu fazer outra combinação? Não. Então, se tiver só um carbono assimétrico, número de isômeros óticos, 2. Se tiver dois carbonos assimétricos, número de isômeros óticos, ó, RR, SS, RS e SR. Se tiver 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Aí já vai ter 8. E se tiver 4, vai ter 16 isômeros. Já vou colocar os 16 aqui para você visualizar. Então, esta molécula aqui, ela pode ter os 4 carbonos assimétricos R, 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 S, 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 RS, RS, e aí tem todas essas 16 combinações aqui. E aí cada uma dessas 16 combinações é um isômero ótico diferente. Por isso que você tem 16 isômeros óticos. Tudo bem? Tem também a conta dos isômeros óticos inativos, que é esse número aqui dividido por 2. E aí o número de isômeros óticos inativos é a metade desse daqui. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar agora para determinar a concentração de zinco 2 em mol por litro. Agora uma parte de fisicoquímica com continhas aí, né? Se você quiser se aprofundar nessa parte de isomeria ótica, vou deixar a indicação no final do vídeo desse exercício da UFSC sobre a talidomida, que é um exemplo clássico aí de isomeria ótica, né? Porque o isômero R, ele tem a mesma estrutura ali, os mesmos átomos, tal, só que um é imagem especular do outro, eles têm reatividades diferentes. O exemplo da talidomida, que está aqui ó, no card, né, da thumbnail do exercício, é um clássico, recomendo muito você fazer. E aí você vai poder se aprofundar nessa parte de isomeria ótica, beleza? Vamos fazer então essa conversão de unidades de concentração aqui. Sair de miligrama por litro para mol por litro. Vou fazer por análise dimensional, que é o jeito mais fácil de você resolver os exercícios sem ter que ficar decorando um zilhão de fórmulas. Então, foi fornecido para você essa concentração aqui, ó. 2 mg de zinco 2 em 0,5 ml de solução. Eu vou representar o miligrama em cima e o mililitro embaixo, por quê? Porque eu já quero o zinco em cima, porque vai ser mol de zinco que vai ter que ficar em cima, e litro embaixo. Então, eu já deixo mais ou menos como eu quero chegar no final. E aí vamos lá, vamos convertendo essas unidades para a gente chegar no final em mol por litro. Se você não quiser fazer por análise dimensional como eu vou fazer, você pode fazer como 90% dos professores fazem, que é utilizando formulinha. Número de mols é massa pela massa molar, a concentração em mol por litro é número de mol por volume. Aí o que você faz? Tem 2 mg de zinco. 2 mg, aí você converte para grama, tem a massa em gramas. A massa em grama dividido pela massa molar, que você vai olhar lá na tabela, me dá o número de mols. Achei o número de mols. Esse número de mols dividido por... Acho esse volume em litros, número de mols dividido por litro, concentração em mol por litro. Assim você vai ter que usar duas formulinhas, fazer conversão de unidade, de um jeito meio estranho. Eu não gosto de ficar decorando fórmula, mas... Se você conhece, sabe fazer por fórmula, faça assim. Vou fazer de um jeito sem fórmula, só
convertendo as unidades aqui. É bom que você treina desse jeito. Poucos professores fazem assim. É ruim porque a maioria do pessoal é treinado com fórmula ou regra de 3. Mas olha só que legal. 2 miligramas de zinco. Eu não quero miligrama de zinco, eu vou passar para grama. Então já vou fazer minha conversão de massa aqui na frente. Eu não quero miligrama, eu vou colocar aqui 1000 miligramas. 1000 miligramas de zinco 2 é 1 grama. Corto miligrama. Se eu fizesse essa conta aqui, eu ia ter em grama de zinco 2 por mililitro de solução. Eu quero grama por mililitro? Não, eu quero mol por litro. Então eu vou colocar alguma coisa que tem aqui para cortar esse grama. Então eu vou colocar alguma coisa com grama embaixo e mol em cima. O que tem grama embaixo e mol em cima? A massa molar, que é 65,5. Então 65,5 gramas de zinco é 1 mol de zinco. Se eu fizer essa conta, eu corto a miligrama, corto a grama e eu vou ter mol de zinco por mililitro de solução. Eu quero mol por mililitro? Não, eu quero mol por litro. Vou fazer uma conversão agora aqui de unidade que corta esse mililitro com 1 mililitro aqui e eu vou para mol por litro. Eu vou sair de mililitro para litro. 1000 mililitros é 1 litro. Então eu coloco aqui, ó, 1000 mililitros é 1 litro. Então eu comecei com a minha concentração em miligrama por mililitro. Depois que você aprende a fazer isso aqui, cara, você nunca mais quer usar formulinha na sua vida. Lei de Faraday, o pessoal usa fórmula, não precisa. Regra de 3 em exercício de estequiometria com pureza e rendimento, fica um monte de regra de 3 espalhado. Você pode fazer assim. Só que assim, ó, olha como que é linear. Eu comecei com a minha concentração em miligrama por litro, fiz uma conversão de massa para sair de miligrama para grama, usei a massa molar para sair de grama e ir para mol, e fiz uma conversão de volume para eu sair do mililitro e ir para o litro. O que sobrou? Sobrou mol em cima, que não cortou, com litro embaixo. Mol em cima com litro embaixo é em mol por litro. Vou colocar aqui para o corretor mol por litro, só que com uma conta simplificada, né? Então 2 vezes 1 vezes 1, corta esse 1000 com esse 1000, 0,5 vezes 65,5, metade disso é 32,7, 2 dividido por 32,7, aí você pode fazer, né? 200 dividido por 32,7. Aí vai dar 200 dividido por 32,7, vai dar 6,1 vezes. Tipo, você pode aumentar o número em cima, você não quer fazer 2 por isso. E aí você fazendo essa conta vai ficar 6,1 vezes 10 a menos 2, tudo bem? Porque eu aumentei aqui para 200, né? E aí ia ficar 6,1. E aí como eu aumentei 100, você diminui 100. Fazer uma continha simples, tá? Eu só tô tentando explicar aqui de um jeito que o pessoal tem dificuldade de fazer conta, né? Então, 2 dividido por 32,7, 6,1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Essa daqui é a concentração em mol por litro. Então, olha que legal, né? Voltando para o que eu tinha falado no começo. Você resolve o exercício em linha. Ele tem começo, meio, a parte das contas e fim. Não fica um monte de fórmulas, um monte de regra de 3 espalhado pela prova, para quando você está com pouco espaço. A gente foi até o finalzinho aqui, né? Vamos dar um zoom out. A gente foi até o final aqui do espaço de resposta. Beleza, que isso daqui que eu coloquei, ó, você não precisava colocar, foi só para a gente estudar. Mas eu gosto de resolver assim porque tem uma etapa lógica, você está fazendo as coisas, fica mais linear para você visualizar, tá bom? Como eu tinha falado, né? Se você quiser se aprofundar em isomeria ótica, dá uma olhada nesse exercício da UFSC, que ele pega o clássico exemplo da talidomida, né? Que foi um medicamento aí que foi vendido como mistura Racemi, que causou um problema terrível aí na vida de milhares de pessoas. Beleza? Então fica essa indicação aqui para você. Vamos pro próximo?